Espanhol na final da Libertadores. Parabéns, Tá aí, recado dado para Mari, Gustavo, Giovana, da escala, Pedro, Baruel, uma tentativa de se escalar. Como é que era o nome do cara? Sandoval Quaresma, né? Na hora do 10. Bem pra caraca, Bubu. Mas eu faço questão de, pessoalmente, na final, no Tetra da Libertadores, estar lá com o Chico. Vai entrar a trilha do Mick Jagger aí, hein? Cuidado. Até lá, Pedro, eu achei bonito. Tetra. A gente tem que trazer uma pá pro estúdio. Pô, a gente tem que ter uma pá no estúdio. Não, é porque é o seguinte... Olha a cavada. O Fernando Cruz mandou um comentário aqui, o Prato escrever. Cadê? Quanta baboseira, sai pra lá. Oi. Vamos ouvir o Zubeldia. Zubeldia, o Bubu pediu desculpas a você. Agora participa com a gente para você falar como é que foi o jogo e aí nós vamos comentar. A escola Flaco Lopes, desculpa. Mas o Flaco foi bem aqui, eu pedi desculpa para ele. Agora eu quero ouvir o Bubu sobre o jogo. Cabe decir que fue un partido difícil, con todos los condimentos. Nos podrían haber empatado en la jugada del penalti, podrían haber hecho un gol ellos en una de las acciones del primer tiempo. Pero aún así veo jugadas del equipo que me representan y hallo que representan un poco algo del Sao Paulo que todos nos imaginamos. Ahora es un pasito más de los que tenemos que seguir dando dentro de la Copa Libertadores. Pedro Ivo, a gente teve aqui um debate em que o vencedor, por aclamação, foi Vitor Birner. Foi sim. Porque defendia o Zubeldia. Mas com tempos diferentes, distintos para cada debatedor. Um com 4 minutos, eu marquei. Outro com 9 minutos e meio. Isso também tem um peso. Não. Pedro Ivo, a gente teve um vencedor, quem respondeu? Pedro não respondeu. Não deixa, o Prato você não deixa. Desculpa. Mas o Birner tinha razão, você é outro que nós vamos mandar já pro médico. Ele tem uma particularidade, né? O F-Show ele não erra. Não, nunca. Ele é até um programa repleto de equívocos na ideia. Citações. Mas a gente não erra também, se você parar para ver, porque o Bubu volta e meia faz suas previsões. E até quando ele erra a previsão, ele tem um somebody love para explicar. Isso. E o Birner, quando a gente tentou fazer um debate aqui, ele também não errou. O Bubu hoje está vindo aqui confirmar que o corpo de jurados daquele debate acertou ao dar a vitória para quem defendia Zubeldia. Você imagina se naquele dia Zubeldia pede o boné ou Casares demite o Zubeldia? O que seria a campanha do São Paulo na Libertadores hoje? A gente não sabe. O Zubeldia, quantos jogos, Bubu? Bom, na Libertadores o São Paulo está 12. Ele não estava na vitória primeira aqui no Morumbi. Então ele tem 11 jogos que ele treinou o São Paulo na Libertadores, ele não perdeu no tempo normal, só perdeu nos pênaltis pro Botafogo. Invicto no Brasileiro, imbatível. Eu não tenho mais o que falar, entendeu? Eu vou ficar brigando com os fatos? Não tem. Então, assim, resta o pedido de desculpas do Bubu a toda a nação são paulina em nome do F-Show. Agora, esse programa vive grande fase, né? Claro. O debate, a gente tinha que apontar o vencedor. Apontamos de forma correta, apesar do Prate. Né? Falar o tempo, não sei o quê. O Bubu, de uma grandeza ímpar em reconhecer o seu equívoco, sabe? Eu só estou um pouco preocupado com a situação do atestado que eu ainda não vi. Agora, falando de São Paulo, e sério, Edu, porque a Libertadores ela tem algumas particularidades, Rafael Prado sabe bem, aí eu vou querer te ouvi-lo. Muita gente que, o jogo é truncado, é Libertadores, não sei o quê, é tinhoso, é carne de pescoço, e não vence. O jogo ontem não foi fácil pro São Paulo, não. Sabe o que ele fez? 3 pontos na bagagem. Colocou no bolso. Isso conta, vai se acostumando a vencer na competição, longe de casa, porque não tem fulano, não tem Beltrano, não tem elenco, aí saca uma solução daqui, é o garoto que resolve, a solução que vai aparecendo. Então assim, Edu, a vitória de ontem ela é muito mais importante para o São Paulo do que até parece, entendeu? Porque é o tipo de jogo que a gente costuma ver o time brasileiro se complicando. Agora, eu acho que assim, não foi um grande jogo, não é a atuação mais brilhante do São Paulo sob o comando do Zubeldia, não foi exatamente um banho de bola, e 2-0. 2-0 fora de casa, Libertadores, líder de grupo. Edu, é muito importante. Quando a gente senta aqui para avaliar o tanto o Flamengo vai perdendo, vai deixando escapar nessa primeira fase, é a liderança, é o potinho de sorteio do mata-mata, é resolver em casa porque tem mais pontos. São Paulo tem, apesar dos equívocos e da secada do Bubu, Não, foi São Paulo vai desenhando um caminho bacana na Libertadores. E esse pênalti cobrado aí? Não, isso aí é brincalhão. Olha, e aí? eu vou falar um negócio pra você, mas eu tô com o Pedro, tá, o Edu? Pênalti à parte. Não foi uma partida exuberante, mas foi uma partida em que você precisa do resultado, precisa de uma resposta, precisa de uma sequência. Você tem muitos problemas e desfalques.
E aí o São Paulo, com a molecada que o Bubu aqui desde sempre pedia e falava de dar oportunidade para essa molecada, é importante. É importante você, mesmo sendo, a gente falava ontem, né, um jogo grande de Libertadores, como é que o jovem se comporta em ter essa oportunidade. E ontem eles se comportaram muito bem. E o que tinha que ser feito foi feito. 3 pontos na bagagem, o desempenho fica numa segunda parte, por todo o contexto que era o jogo do São Paulo lá. E o São Paulo tem uma molecada com personalidade que eu tô gostando muito. O Lucas, Matheus Alves, os caras... Eles estão jogando assim, tipo, me dê a camisa aqui, eu sei que ele é tricampeão mundial, é gigantesca, mas eu vou jogar e acabou. E aí o André Silva fazendo esse gol, que ele tira... Você que é um grande artilheiro, Prato, você sabe. Ele parou no ar, hein? Ele parou no ar. Ele escolhe. Tipo o Dadá e Beija-Flor. Foi sim, parou no ar. É isso. Então, o jogo ontem, o São Paulo teve muita bola no primeiro tempo, né, Edu? Mas o São Paulo definiu o jogo em contra-ataques. Aliás, em escanteios do Libertad que viraram contra-ataques do São Paulo. E quem sacramenta Você gosta de falar que controlou pela posse? Você gosta de falar, né? Eu evito esses termos. Eu gosto de falar, né? Controlou pela posse. O André Silva tá fazendo, muita gente esqueceu o Caleri. Tá muito bem o André Silva. Põe a tela aí pro memória, conhecer aí os números. Tá muito Caleri agora não vale nada. Não é que não vale nada. Mas o cara tá machucado. Esqueceu o Caleri. Não, mas pô, ele tá machucado. Olha o André Silva, olha lá, tá pedindo passagem. Teve um lance no primeiro tempo que não fez esquecer muito, não. Se ele Vamos contar que tava impedido, apesar de não estar, né? Mas olha lá, 20 jogos o André Silva, 18 Caleri, quase a mesma coisa. 63,9 minutos por jogo do Caleri, 42,9 por André Silva. 3 gols pro Caleri e olha lá, 8 pro André Silva. 4 assistências do Caleri e 2 do André Silva. Minutos para participar de um gol, 164, do André Silva 85, chutes até marcar 10 e do André Silva 3. Tá ruim? Não tá ruim, tá ótimo. O André Silva começa muito bem essa era pós-Caleri, né? E é um centroavante diferente, né? Comparando um centroavante e outro aí, Edu. O Caleri era o jogador que o São Paulo muitas vezes esticava a bola para brigar na frente, ganhava a bola dando trombada, jogando muito no corpo dos zagueiros. O André Silva também faz isso, mas o André Silva tem tido mais mobilidade. Se mexer, o primeiro gol, que é o contra-ataque, que o Lucas Ferreira abriu o placar, é um grande passe do André Silva. Passe que coloca o André Silva, o Lucas Ferreira para correr em cima do goleiro. E o segundo gol é uma cabeçada, Edu, que é difícil de acertar. Ele não estava tão equilibrado para cabecear como ele cabeceou. Ele tira do Morínigo e faz 2-0. Ele fez gol contra o Botafogo, fez gol contra o Santos e deu passe contra o Santos, fez gol e deu passe ontem contra o Libertad. É muito bom o começo do André Silva como 9 do São Paulo, sem o Caleri, que está machucado. E a vida dele mudou nesse ano quando ele participou do antigo F90. Então, André, volte para participar do F-Show. Não, aí acho que se voltar, aí piora de novo. Não, não vai não. Eu acho melhor... Vamos manter isso aí como tá? Não, tem que participar, pô. Ele tá jogando bem. Agora, ontem, Bubu, eu nem quis fazer isso com você. Mas eu deveria. Tá nada. Você olhando para aquela câmera, não precisa nem ficar de pé. Você também vai ter que pedir desculpas pro Rafael. Ele tá mal, Rafael. Quantas vezes eu já pedi desculpa pra ele? Bom! Tem um ano já que eu tô pedindo desculpa pra ele, cara. Quero ver. Ontem ele foi bem. Ontem? Não, eu tenho falado aqui. O Zubeldeus deve muito da sua permanência no cargo a 2 caras. O Ferreirinha, que começou a fazer gols ali de forma até espírita. E a turma da blindagem também? A turma da arbitragem? Da blindagem. Da blindagem. Não, mais ou menos. Essa aí tem um efeito menor, um efeito rebote. Tá blindado. Mas 2, porque assim, o resultado em campo tem um peso muito grande. E ele conseguiu essa sequência invicta no Brasileiro e na Libertadores muito por conta de 2 figuras. O Ferreirinha na frente, que começou a desandar, a fazer gols, coisa que não era muito habitual dele, e o Rafael. Ontem, eleito oficialmente lá pela Conmebol o melhor da partida, foi o Lucas Ferreira, Hero of the Match. Opa! Né? Como bem destacou a Nath aqui, eu tenho cobrado, falado, o elenco do São Paulo é curto, o elenco do São Paulo não tem opção. Olha para a base do São Paulo é muito forte, campeã, dá show. Para quem não... Vai pegar vídeo aí do Matheus Alves, que ontem não fez uma grande partida, foi o melhor para mim contra o Santos. O Matheus Alves é um cara de personalidade, ele ganhou a copinha, mandou um recado pro Corinthians. O moleque já virou ídolo do São Paulino da base, já comprando briga lá com o Corinthians, não sei o que e tal, e virou. Então ele fala, ele é marrento. Você viu ontem o que ele fez? Vocês viram? Não. Ele Ronaldinho, qual que é? Ele olhou para um lado e tocou para cá, amigão. Olhar para cá, tocou para cá. Mas aconteceu o que depois? Libertar, estava invicto até o fim de semana, não sei o que, o maior time paraguaio, não sei o que. Toca pro outro. Ele pegou,
Ó, olhou pra Nath e tocou aqui pro... O Rodrigo Bueno, quem que é o cara que estava aqui ontem me substituindo? O Digo. Tocou pro Digo, entendeu? Como é que é o nome do cara que estava aqui? Então, por exemplo, estava na cara que essa molecada estava pronta, pedindo passagem. E digo mais, quando voltar, aparentemente o Lucas Moura voltará contra o Náutico a semana que vem na Copa do Brasil. Vai chegar, hein? Hã? Igual lá embaixo, aí a novidade. Faltam quantos pontos para 45? São Paulo tem 7 pontos. Calma, Faltam 38 pontos. Começa com essa conta aí. Faltam 38 Tem outro pontos. time com 7 fazendo essa conta. Só pode festejar que não caiu quando atingir 45 pontos. Ainda tem... lá. Então, peraí. Então, vamos falar das coisas boas. A molecada é a melhor coisa. E você vê, o Lucas Ferreira fez o gol de personalidade. O Prato fala muito do Focão. O cara é ponta direita, mas ele... pega a bola, não fica lá ciscando e volta e toca pra trás, toca pro lado. Não, ele atacou o espaço, como fala o Pedro. Legal. Fez o placão, entendeu? Encurta caminho, meu garoto, vai pra cima. Foi lá, meteu uma bicanca lá e fez 1-0. É o primeiro gol dele como profissional. Tu lembra a bola que eu quebrei pra você na pelada? Lá na Lembro. O que você fez? Falei pra você, o Bubu ataca. Eu ataquei. É dele, lançamento de 50 metros. Ultimamente eu não consigo atacar nem com o joelho que eu tenho, não ataco espaço nenhum. Finalizar. Mas o que acontece? O Ferreira foi para Luiz Zubeldia abraçá-lo após o gol. Zubeldeus. Então, o garoto, Lucas Ferreira, faz o gol. Primeiro, ele sai e abraça Luiz Zubeldeus. No segundo, ele vai lá e parece cena de Libertadores raiz mesmo. A torcida de São Paulo deu um show ontem, né? Vamos falar a verdade. A gente tá acostumado a torcida de São Paulo dar show no Morumbi, especialmente em Libertadores. Ontem tomou o Paraguai, amigão. Libertar ficou pequenininho, São Paulo jogou em casa. Estádio grande, né? Estádio grande. A torcida de São Paulo copou. Copou. Eu cansei de ver jogo no Paraguai. O Boca, por exemplo, joga no Paraguai, joga em casa. Você tem que ter uma vigilância. É que nem o Flamengo quando vai jogar no Norte, Nordeste, que é aquela multidão pra receber o Flamengo. E aí? O Boca é assim na América do Sul, né? E ontem o São Paulo fez isso. O cara tomou um negócio cantando o tempo inteiro, empurrando o time, depois do chovendo gol. pra caramba. Depois do segundo gol, o que aconteceu? E aí? Não, ele foi pra galera, lá, pendurou na grade, aquela cena clássica de Libertadores. Os caras na grade assim, ele assim com os caras na grade, entendeu? Então, você que tá em casa. Peraí, deixa eu ver, nem tudo são flores. Vai, você tá alucinado, tem um minuto. Então, por exemplo... Vai que nós temos outro assunto. Alguém precisa fazer alguma coisa com o Wendel, que foi o reforço mais esperado pelo São Paulo na temporada, pagou uma bala, ele ganha muito e assinaram, ele tá recebendo e tal. Ele não tá jogando nada e ele tá prejudicando o São Paulo. Ontem ele cometeu um pênalti infantil tolo. Mas você vai ver. Mas não pode falar, só pode falar da coisa boa. Entrevista do jornalismo é assim pra só você, pode é falar as coisas boas. Não é assessoria de Não pode falar nada ruim. Você é chapa branca, rapaz. Você não é chapa branca, arrebenta, vai. O Wendel, por exemplo, no jogo contra o Aliança, os únicos pontos que o São Paulo perdeu nessa Libertadores, ele entrou muito mal, muito mal. Verdade. Espaço por ali, perdido, não é que tá desinteressado, você está fora de forma, mas não tá ligado. Então eu tô falando, a molecada ligada correndo. ligar o Wendel. E ontem ele quase compromete a vitória do São Paulo com um pênalti esdrúxulo. Muito bem, você... Então o Exorcista acabou entrando no final. Tocou o alarme da mudança do assunto. Atenção, você... Peraí, só uma coisa. Tocou o alarme! Em 2005, o Grafite era um atacante que é melhor do que o André Silva, né? Bem melhor, aliás. O Grafite rompeu o ligamento do joelho. Coincidências. São Paulo foi lá, trouxe o Amoroso, nosso colega Amoroso, companheiro Amoroso, entrou na semifinal, arrebentou com o River, gol na final e tal. Então o São Paulo, para fazer repetir 2005, precisa trazer um centroavante. Amoroso é difícil de achar, um outro Amoroso. Eu te falo das suas coincidências, mudou de treinador também na época. Então, pode ser, não sei. Mas assim, precisa... Não deita nesses números do André Silva, que o São Paulo vai ser tetra da Libertadores com o André Silva centroavante. É bom chegar e pegar um cara de peso... Você não tem controle. Nível Amoroso é difícil, mas... Escuta um pouco. 7 aninhos do João, bastante boa. Parabéns. O São Paulo tem interesse em comprar o volante Marcos Antônio e o zagueiro Juan, que estão emprestados ao clube até 30 de junho deste ano. Em crise financeira, porém, o tricolor discute estratégias para conseguir manter a dupla definitivamente. Marcos Antônio está emprestado pelo Lazio e Juan pertence ao Sassuolo, ambos da Itália. A dupla tem estipulado no contrato os valores para a compra, cerca de 25,5 milhões pelo volante e 27 milhões pelo zagueiro.
Mesmo com o pagamento parcelado, o São Paulo entende que não é possível concretizar a compra de Marcos Antônio e Juan em 2025, porque extrapolaria o teto de gastos estipulado pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Por questões contábeis, o tricolor entende que o valor que será lançado no próximo balanço financeiro, se as compras forem concretizadas, será o total, não apenas a parcela a ser paga neste ano. A negociação de Marcos Antônio, por exemplo, seria dividida em 3 parcelas, mas como o total da operação seria contabilizado, o que praticamente inviabiliza a negociação nestes moldes. Neste momento, a diretoria de São Paulo busca alternativas. A principal delas é tentar prorrogar os empréstimos de Marcos Antônio e Juan por pelo menos mais 6 meses, empurrando as compras para 2026. Desta maneira, o tricolor entende que será possível depois garantir a permanência da dupla em definitivo. Ainda há, inclusive, a possibilidade de Marcos Antônio ativar a cláusula de obrigatoriedade de compra, caso atue por pelo menos 45 minutos em mais da metade das partidas do São Paulo no período de empréstimo. Mas mesmo se isso acontecer, o tricolor vai tentar prorrogar o empréstimo. Juan ainda está mais distante de sua meta. Independentemente de objetivos estabelecidos em contrato, o São Paulo entende que os 2 jogadores são importantes para o elenco do técnico Luiz Ubeldia. Por causa de problemas físicos recentes no elenco, ambos viraram titulares. Além disso, o tricolor vê em Marcos Antônio, 24 anos, e o Juan, 25, potencial para vendas futuras, o que aumenta a importância da compra. Em 2025, Marcos Antônio fez 12 jogos pelo São Paulo. Já Juan entrou em campo 9 vezes. Ambos foram titulares na vitória tricolor por 2-0 sobre o Libertad, na última quarta-feira no Paraguai.